O tal do futebol é o esporte mais maluco que existe e mais imprevisível. Você olha para o cenário do pré-jogo, o Fortaleza primeiro, em crise, 24 pontos, virtualmente rebaixado para a Série B, está a 7 pontos do 17º colocado, a 7 pontos do 16º, 3 rodadas de distância, o time apanha de quase todo mundo, joga mal contra quase todo mundo. Você parando para analisar o recorte recente no Castelão, o Fortaleza perdeu para o Vasco, com um jogador a mais em campo desde a reta final do primeiro tempo. O Fortaleza não conseguiu nem fazer gol no Vasco e tomou 2-0. Aí você olha para o jogo anterior no Castelão, o Fortaleza perdeu por 2-0 para o São Paulo, com um jogador a mais em campo desde os 20 minutos do primeiro tempo. Jogou 70 minutos com um jogador a mais e não conseguiu sequer fazer um gol na partida. Sequer empatar o jogo. Perdeu também, tomou taca do São Paulo em crise, que tinha acabado de perder para o Ceará. Aí tu olha para o Fortaleza, que no próprio Castelão jogou mal contra o Sport, mas venceu 1-0. No Alfredo Jaconi contra o Juventude, jogou mal também, mas conseguiu reverter no segundo tempo, mais pelos deméritos do Juventude, que perdeu o pênalti com o Gilberto, do que propriamente pelos grandes méritos do Fortaleza, que teve seus méritos, voltou com a postura melhor para o segundo tempo, fez um golaço com o Mancuso, depois, com mais uma bela jogada de Mancuso, o Fortaleza consegue virar no gol de Barreiro e consegue vencer a partida. Beleza, mas tinha acabado de perder para o Cruzeiro no Mineirão, 1-0. E nem acho que fez um péssimo jogo, não. Fez um bom segundo tempo, mas perdeu mais uma vez. Se afundou na vice-lanterna de novo e perdeu posição. Aí você fala, pô, vai pegar o Flamengo. O elenco do Flamengo é infinitamente melhor do que o Fortaleza. Não tem comparação. O Flamengo é o melhor, era até então, né, o melhor visitante da Série A. Tá disputando o título. Você pensa, pô, vai dar Flamengo. Eu até falei, acho que vai dar Flamengo por uma diferença mínima, 2-1. Foi o meu palpite. Errei. Não vou negar. Por que eu coloquei um 2-1 com dificuldades? Porque o Fortaleza tá descansado. O Flamengo tá pensando na semifinal da Libertadores contra o Racing lá em Avejaneda, no El Cilindro. E aí, naturalmente, eu penso, pô, tem um desgaste. Os caras vão estar muito focados também na semifinal da Libertadores. Talvez poupe alguns jogadores e vão pensar que vão ganhar o jogo de qualquer forma do Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza apanha de todo mundo, basicamente fora do Z4 e de qualquer forma. E era isso que estava acontecendo mesmo. O Fortaleza de Palermo só tinha vencido de times dentro da zona e jogando de certo modo mal. O jogo contra o Vitória foi um jogo até melhor, na minha opinião, do que contra o Sport e do que contra o Juventude, na minha opinião. O Fortaleza criou muito contra o Sport pelas próprias limitações do Sport. Mas enfim, esse debate a gente já trouxe aqui no canal. Dito isso, a questão da cabeça de jogadores do Flamengo estar voltado para a semifinal da Libertadores pesou também para o Fortaleza vencer a partida. Eu não estou tirando os méritos do Fortaleza não, muito pelo contrário. É muito mérito do Fortaleza que conseguiu vencer do vice-líder da Série A, do melhor elenco da América no papel e do semifinalista da Libertadores. Então assim, méritos totais para o Fortaleza e que mereceu vencer. E eu acho que o retrato desse jogo é aos 7 minutos de jogo, o Fortaleza já criar uma chance clara. E olha a falta de concentração e de desatenção de Léo Pereira. Ele divide a bola ali com o atacante do Fortaleza e ele simplesmente assim, virou pro lance, de costas pro lance. Ele não sabia onde estava a bola, ele não sabia mais onde estava o jogador do Fortaleza e ficou um contragolpe já de um 2-1. Olha a desatenção e o cochilo de Léo Pereira, cara. É bizarro demais, ó. Ele fica olhando pra barreira e tipo, o que é que tá acontecendo aqui no jogo? Dane-se. Tá ligado? Falta de concentração. Ele tinha que se voltar pro lance. E aí o Herrera consegue recuperar a posse, solta o passe aqui dentro da grande área e tem a cavadinha por cima de Rossi. E aí Ayrton Lucas salvou a bola em cima da linha. Para mim esse lance reflete o que foi a atuação do Flamengo. Um time desconcentrado, um time que não entrou com aquela ali apontada pro Shell. Já o Fortaleza entrou mais motivado, com ânimo mais forte pro jogo e tal. O Castelão ontem tinha um bom público, mais de 30 mil torcedores ao todo foram, 36 mil, né? Tinha uma boa parte de flamenguistas também, que preencheu o setor ali da torcida visitante, mas a torcida do Fortaleza também compareceu diante da situação de virtualmente rebaixado, então foi um bom público sim, de certo modo, tá? E aí aos 7 minutos, o Fortaleza desperdiça essa oportunidade, que foi muito mais mérito de Ayrton Lucas do que de mérito do Fortaleza. Pô, a cavadinha foi espetacular, Ayrton Lucas salvou em cima da linha. Só que aí aos 11 minutos, o Fortaleza consegue fazer o gol.
Numa boa jogada de transição, o Fortaleza dá o combate, recupera a posse com Pierre. Bom volante, tá? Bom jogador. Gostei de Pierre contra o Cruzeiro. E Pierre ontem foi importante para esse gol aí do Fortaleza. O único gol da partida, né? Bom volante para a Série B do ano que vem. Deve ajudar muito aí o Fortaleza, né? Provavelmente que o Fortaleza deve cair. Mas enfim, se ficar para a Série A, vamos ver como é que vai ser a evolução dele. É bom jogador Pierre, tá? E vem a jogada de transição do Fortaleza. E a jogada foi muito bem executada. E Breno Lopes, todo mundo conhece ele, tem muita velocidade e tem qualidade. É um dos poucos que se salvam na temporada. Normalmente, mesmo quando o Fortaleza joga bem, ele consegue destoar positivamente. E na jogada de transição ele carrega, chapa no canto, finaliza forte, faz 1-0 para o Fortaleza, toca os finais para a partida. E aí, naturalmente, vamos para a tabela de classificação, né? Esse resultado traz algum impacto para o desenrolar dos próximos jogos? Ou para a tabela inicialmente traz um grande impacto? Não, não traz um grande impacto. Mas o Fortaleza ele ainda fica com seu ânimo ali aceso. Pô, cheguei a 27, estou a 4 pontos do 16º. Só que o 16º tem um jogo a menos em relação ao Fortaleza. O Santos não jogou ainda na rodada e tem um jogo a menos depois para cumprir contra o Palmeiras. Então assim, ainda é uma situação muito difícil porque está a 4 pontos do Santos. Se o Santos pontuar hoje, pode subir para 5 ou até para 7 de novo, se o Santos ganhar a partida contra o Botafogo. Só que assim, o próximo jogo é Fortaleza e Santos na Vila Belmiro. Se o Santos perder para o Fortaleza, o Santos vai cair para a Série B. Porque assim, um time que perde para o Vitória em casa e que perde para o Fortaleza em casa, meu amigo, nem o Sport, pô. Nem o Sport, que é a lanterna, conseguiu essa proeza. Então assim, vai cair para a Série B se perder para o Fortaleza. A situação do Fortaleza ainda é periclitante, é desesperadora. Para mim, continua no mesmo script do virtual rebaixado. Só muda esse cenário se ganhar do Santos na Vila. Ganhou do Santos na Vila, opa, entrou forte no jogo de novo para permanecer na Série A e o Santos tende a cair para a Série B. Mas, por hora, o Fortaleza ele tinha que vencer do Flamengo para se manter sobrevivendo ali por aparelhos. Ó, tô respirando por aparelhos, é isso. Nada muito além disso. Segue vivo no campeonato, mas ainda com imensas dificuldades de permanecer pela razão óbvia. Vamos lá, vamos jogar 44 pontos para permanecer. O Fortaleza ele tem 9 jogos para realizar. Eu vou nem jogar 44 não, vamos jogar 42. E aí o Fortaleza teria que fazer 43 para ficar, né? Vamos botar ali 5 vitórias e um empate. O Fortaleza dos próximos 9 jogos só pode perder mais 3. E tem que vencer 5. No mínimo, o Fortaleza tem que vencer 5 jogos dos próximos 9. Eu não consigo olhar para a tabela e falar, vai vencer 5. Pode vencer um Clássico Rei, pode vencer um jogo ali, sei lá, nem sei contra quem agora de cabeça, mas pode vencer um jogo ali em casa, com o apoio do torcedor. Tem que vencer do Santos, porque é confronto direto. Pode vencer do Grêmio, é uma possibilidade sim interessante. Você consegue olhar para 4 vitórias do Fortaleza daqui para o final. 4 vitórias e um empate. Chegando ali a 40 pontos por volta disso. Que a tendência é a queda para a Série B. Aí deve ganhar 4, empatar 1, vamos botar aqui no cenário otimista, e perde os outros 4 jogos. Cai para a Série B. Então assim, ainda tem que fazer uma campanha muito fora da curva positivamente para ficar na Série A. Mas ganhou sobrevida no campeonato, venceu, parabéns, de forma justíssima venceu. Surpreendeu todo o Brasil, inclusive eu também, tá? Bom, dito isso, vamos passar aqui para o Ceará. A dupla do Clássico Rei. A dupla do Ceará. Abre o olho, Ceará. Ceará perdeu ontem para o Atlético Mineiro por 1-0. Tomou um gol com 1 minuto de jogo, pô. 1 minuto não, 22 segundos de jogo. Foi o gol mais rápido do Brasileirão em 2025. Num belíssimo passe, uma esticada ali para Dudu. De Scarpa para Dudu. Dudu cruza para trás. E Alan Franco faz 1-0 para o Atlético Mineiro com 22 segundos de jogo. Jogada em transição, o passe perfeito quebrando linhas. O Ceará estava subindo ali um pouquinho os blocos e foi pego aí de calça curta. 1-0 Atlético Mineiro. Depois disso, o Ceará cresceu de produção. Vina conseguiu participar bem do jogo, dando esse belíssimo passe para Pedro Raul. Perdeu um gol cara a cara. Mais uma vez, Pedro Raul desperdiçando a oportunidade. Teve uma outra chegada do Ceará pela ponta esquerda. Matheus Bahia cruzou para trás e Vina finalizou a bola raspando a trave. O Ceará cresceu muito de produção depois do 1-0 que ele sofreu. Poderia ter empatado no primeiro tempo, poderia ter empatado no segundo tempo. Você olha para a própria estatística do jogo. O Ceará teve mais do que o dobro de finalizações do que o Atlético Mineiro.
quase que o triplo, 6 chutes na barra contra apenas 2 chutes na barra do Atlético Mineiro, 2 chances claras de gols para o Ceará contra nenhuma do Atlético Mineiro. Então, assim, lógico que o jogo ficou muito pendendo para o Ceará, para ele ter que criar oportunidades, para o Ceará ter que ter um pouco mais da posse de bola, ter mais volume, porque estava perdendo o jogo e estava perdendo posição na tabela. Então o jogo fica muito tendencioso para o Ceará, de fato, ter mais as ações da partida. E o Atlético tentar explorar a jogada em transição. Até porque é um time também que joga muito mal o Atlético Mineiro na maior parte do tempo. Então, ao natural, o Ceará tinha que se expor um pouco mais e ia criar mais oportunidades. E isso aconteceu, mas não foi suficiente para empatar, tá, gente? Poderia ainda ter tomado o gol aí, o 2-0 com esse chute de Hulk e tal. O Ceará desperdiçou a oportunidade no segundo tempo também, né, nessa finalização que Everson salvou. Enfim, cara, o Ceará fez um jogo ali para pelo menos empatar. Assim como foi no jogo contra o Vitória no Barradão, que o Ceará perdeu o jogo por 1-0, mas jogou bola para no mínimo empatar. Mas Pedro Raul perdeu o gol, Zanocelo perdeu o gol e o Ceará não conseguiu empatar a partida. Perdeu mais uma na Série A, tá na 14ª colocação, perdeu mais uma posição. E assim, menos mal pro Ceará que o Vitória perdeu. Porque se o Vitória ganhasse, rapaz, o Santos jogaria hoje e tal, seria um cenário bem mais preocupante. Mas ainda, 4 pontos de distância, tá tranquilo, tá favorável por enquanto. Não tão tranquilo, não tão favorável, mas é bom abrir o olho. Próximo jogo é o Fluminense, no Maracanã, no jogo a menos que tem. Deve perder de novo, ou no máximo empatar. Depois Fluminense em casa, depois Fortaleza no Clássico Rei. Dureza, porque o Fortaleza pode estar vivo nessa altura do campeonato e pode tirar pontos do Ceará. Então, assim, abre o olho o Ceará. Menos mal que o Vitória perdeu. Então, acaba que o cenário ainda fica, de certo modo, confortável. Cara, a sorte do Ceará é essa. O primeiro turno ele criou muita gordura e conseguiu aqueles jogos fora da curva, né? Aqueles 3 pontos contra o São Paulo na sorte e os 3 pontos contra o Cruzeiro com merecimento total. Mas, se tu tira ali os 2 pontos do São Paulo, que o Ceará achou um gol com o Pedro Henrique, o Ceará teria 33 pontos. Estaria em 15º a 2 pontos da zona. Então, assim, o Ceará criou uma gordura para estar confortável e eu acho que não vai cair ainda. Mas a tendência é que caia ali para 15ª, 16ª colocação. Como eu falo isso, já tem umas 10 rodadas. Aí quando o Ceará ganha, vem a galera aqui. Qual a pílula você escolhe, Lulu? Cala a boca, chupa popote, cala a boca, Série B. Quando o Ceará... Aí você tava errado. Quando o Ceará vem perdendo, a galera some. A galera simplesmente desaparece. Não aparece ninguém aqui para falar, porra, parabéns, Lulu, você tava certo. Não aparece ninguém assim, porra. Eu erro, vem a galera me massacrando. Até porque eu sou um ser humano, é óbvio que eu vou errar e vou acertar. Quando eu acerto, eu tenho que jogar confetes em mim mesmo. Porque se eu não jogar, ninguém vai me parabenizar, não. Absolutamente ninguém. Ou pelo menos vai, 90% do chat vai estar só aqui para me sacanear. Então faz parte do show, eu já tô aqui acostumado com esse cenário. Aí eu vou trazer aqui em tela para eu me estressar também, perder a linha? Claro que não. Bom, é isso. Valeu, gente. Tamo junto.